Olá pessoal, mais um tutorial aqui para vos mostrar a fazer um efeito raríssimo, que é o efeito de texto de vidro. O conceito do vidro é que vocês têm umas letras, por exemplo, no texto, sei lá, vamos supor, eu vou escrever aqui Pro, em um RAW Multimédia Pro, que são letras que são transparentes, mas que ainda assim fazem uma refração, ou seja, deformam a imagem que está imediatamente por detrás. Isto é um efeito um bocado complicado de se conseguir de outro modo que não utilizando filtros. E ainda assim um filtro pouquíssimo, aliás um efeito pouquíssimo utilizado. Espero que este pequeno segredo vos venha ajudar a ser um bocadinho mais criativos depois com as vossas produções. E eu tenho aqui já uma imagem que eu recolhi da net, que é uma paisagem do deserto, e é a imagem que eu vou usar como reflexo, aliás, como fundo, e depois vamos colocar então o texto por cima. Eu vou escrever aqui então Pro, por exemplo, em letra grande, só mais ou menos para posicionar, digamos, o meu texto digamos, na imagem. Isto também pode ser usado como simulação de texto cromado. Se vocês conseguirem fazer uma reflexão mesmo muito boa, vocês conseguem simular o cromado. Mas neste caso, vamos nos ficar pelo efeito de refração. Eu vou mudar a cor da letra para branco e vamos desligar digamos, o layer onde temos a imagem e vou mudar a cor do background para preto. Isto porquê? Porque eu quero dar a ideia de que o texto é arredondado. Para isso vou aplicar um filter, aliás um layer style, que vai ser o inner shadow, mas vamos tirar a distance, vamos colocar a distance toda ao centro e agora vamos a opacidade, vocês não estão a ver, peço perdão, a opacidade aqui no máximo, distance a 0, e agora temos que brincar com o tamanho e com o choke de modo a conseguir dar o efeito que as letras são mais ou menos arredondadas e que desaparecem realmente para preto. Vamos nos ficar por aqui, ok? Mais ou menos este efeito que nós queremos. Eu vou fazer select all e copy merged e vou fazer paste e temos aqui um novo layer com tudo. Isto porque eu quero preservar o layer onde temos o Pro e quero preservar a imagem. Esta informação toda eu vou salvar como uma imagem no desktop chamada deform, que já tinha salvo, e vou buscar uma outra imagem onde eu tenho, digamos, exatamente a mesma coisa, a mesma imagem. Vou só passar o layer do Pro aqui para esta imagem, perdão, simplesmente arrastando, vou tentar colocar mais ou menos na mesma zona, vê-se aqui pela árvore, tem que aparecer ali no orifício da letra R, acho que se chama olho, este espaço. Pronto, está mais ou menos no sítio, mas agora por agora vou desligar o layer, porque este layer só vai servir para eu tirar daqui a seleção, ou seja, fazendo Ctrl clique no layer, consigo extrair daqui a seleção. Isto porque eu vou duplicar agora este layer 1, vou esquecer o último e vou esquecer o texto. E o que eu vou fazer é fazer Ctrl clique no T, portanto no layer do texto Pro, vou fazer Select Inverse e apagar tudo o resto do nosso fundo. Isto não é o efeito, seria um efeito um bocado ainda muito longe de estar completo, mas basicamente é esta ilusão que nós vamos criar. Portanto, o que eu vou fazer agora é aplicar um filtro de sucessão, que é o Filter Distort Glass. E aqui o que é que acontece? Eu, como já tinha isto mais ou menos preparado, o que vai acontecer aqui é o grande truque. Portanto, se eu puser aqui block, se vocês conseguem ver, que nós conseguimos criar aqui uma distorção, como se fossem aqueles tijolos de vidro, que se vê, por exemplo, muito nos filmes americanos dos anos 80. Temos aqui a smoothness, essas coisas todas. Temos canvas, que é o efeito de tela de pintura. Temos frosted, que é o chamado vidro martelado. Temos, por exemplo, tiny lens, que é... eu não sei bem qual é que é este efeito, mas eu já... suponho que isto seja simplesmente mais um efeito de vidro martelado. E outra coisa que podemos escolher é, aqui neste botãozinho, ao lado, podemos fazer Load Texture. Não sei se isto está tudo completamente dentro do ecrã, mas ao fazer Load Texture nós procuramos a nossa imagem, e eu já tenho aqui a minha carregada, portanto que é o Deform, que é o fecheiro PSD que vocês estão a ver aqui, deform.psd, e ele vai-me buscar os valores de preto e branco que estão nesse layer, e eu estou a usá-los para deformar a imagem. Como é que eu faço isto? Aplico mais ou menos deformação, consoante eu quero ou não deformar o fundo. Reparem que o efeito é no mínimo peculiar.
e depois tem a smoothness para, digamos, para suavizar este efeito ou criá-lo mesmo vincado, caso queiram uma coisa mais carregada. Eu vou reduzir a deformation, vou pôr se calhar um bocadinho menos deformado, vou fazer OK, e vocês automaticamente têm aqui mais ou menos um efeito de vidro. É claro que este efeito também está a deformar um bocadinho do resto da imagem, e é por isso que eu vou buscar aqui a seleção ao Pro. Eu creio que ele esteja um bocadinho descentrado, por isso eu vou carregar aqui no Marquee Selection e vou andar com isto um bocadinho para o lado, só para apanhar mesmo a parte que me interessa, digamos, que é mais ou menos aqui. Vamos fazer então Select Inverse, apagar tudo o resto, e agora o texto já está mais próximo daquilo que a gente queria. E eu, se calhar, ainda reduzi um bocadinho a seleção. Vamos fazer Select, Modify, Contract, e vamos retirar 2 pixels desta seleção. Vamos inverter outra vez e apagar o resto. Ok. E agora vamos ativar o layer de fundo. E agora nós temos aqui um layer, digamos, de vidro por cima, que se nota aqui a deformação. Conseguimos reconhecer mesmo os elementos, mas ainda não se destaca muito. Para isso vamos aplicar um layer style. Vamos pôr aqui um drop shadow para começar. A distance pode não ser muito carregada, pode ser só mesmo para fazer sobressair. E depois vamos aplicar o bevel and emboss, com a exceção que aqui na parte do shading, aqui no shadow mode, vamos mudar para vivid light e vamos trocar para branco em vez de preto. E agora temos aqui um efeito fantástico de refração e vamos só tentar fazer aqui um bocadinho de soften. Ok. Não sei se vocês não conseguem ver, perdão. Vamos aumentar aqui o soften um bocadinho e vamos carregar no OK. E aqui está o nosso efeito de vidro. Se vocês quiserem fazer um bocadinho mais especial, digamos, podem ir ao Hue e Saturation. Portanto, em Image Adjustments, Hue and Saturation. Eu gosto deste painel porque posso simplesmente mudar já aqui a luminosidade. Isto destaca logo muito mais o texto. Podem fazer exatamente o oposto para dar até quase o efeito de cromado, como se estas letras fossem cromadas. E eu posso tentar fazer isso já a seguir, mas para já, para este efeito, vamos destacar aqui, imediatamente por cima, a branco, vamos escrever Multimédia. Perdão. Suponho que falta ali um acento, eu não sou propriamente a melhor pessoa a escrever, mas podíamos ter perfeitamente aqui um efeito de logotipo para o Multimédia Pro. O problema é que não podemos mover muito esta imagem, ou seja, quando vocês fazem isto já têm que preparar antes o efeito já têm que preparar mais ou menos a posição para terem certeza que tudo vai cair no sítio certo. A outra hipótese seria exatamente desligar isto e tínhamos que pegar aqui no Image Adjustments, Brightness and Contrast e baixar um bocadinho o contraste das cores para criar exatamente o efeito de cromado. Vamos tentar também aplicar aqui Filter, Blur e um bocadinho de Gaussian Blur. Perdão, tenho que bloquear a opacidade aqui do layer, porque senão ele faz-me blur também às arestas. Gaussian Blur, aplicamos por exemplo um blur de 1, ou poderíamos aplicar por exemplo um Smart Blur. Não é bem isto. Filter Blur, Smart Blur. Ele tenta procurar zonas idênticas. E aqui ficámos com um efeito se calhar um bocadinho mais próximo do cromado do que propriamente do vidro. Ainda assim, este é mais se calhar aquele que poucas vezes se vê, que é, eu acho interessantíssimo, o efeito de refratar a imagem que está por detrás. Já sabem como é que se faz. Pegam uma imagem a preto e branco e usam-na como textura. Lembrem-se sempre que a imagem precisa de ser um PSD, não pode ser um JPEG ou um GIF, tem mesmo que ser um formato de Photoshop. Espero que tenham gostado deste truque e que sirva para vocês serem um bocadinho mais inventivos nas vossas criações. Até à próxima e um abraço.